Opa, legal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, o que nós vamos falar do Santos hoje, hein? Rapaz, que jogo truncado, que jogo esquisito. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o jogo pela TNT, mas durante toda a transmissão, o narrador, os comentaristas, inclusive o árbitro que estava fazendo os comentários, davam conta que o jogo estava muito ruim. Jogo truncado, jogo pegado, muita falta, o jogo não tinha sequência, estava até difícil, inclusive para o narrador narrar o jogo. Mas vamos tentar tirar alguma coisa do que aconteceu no jogo do Santos ontem, né? Eu acabei de chegar em casa, estava assistindo o jogo na casa de um amigo meu, e eu vou ser bem sincero com você, né? O Santos, até os 20 minutos do primeiro tempo, o Santos jogou bem, no meu modo de ver. O Santos fez uma boa partida. O Santos teve durante toda a semana, nos canais que falam só a respeito do Santos, e nas reportagens que teve a respeito da escalação do Santos que iria sair durante toda a semana, davam conta que o Santos sairia com 3 zagueiros, né? E o Santos faria um 5-3-2, e foi realmente isso que aconteceu. O Santos saiu com 3 zagueiros, saiu com o João Paulo, saiu com o Pará, saiu com o Boza na direita. Aí, no meu modo de ver, eu acredito que como o Boza jogou do lateral direito em alguns times que ele passou, eu acho que ele ficou na cobertura do Pará, porque nós sabemos que o Pará não está numa boa fase, já faz um bom tempo. Aí jogou Boza, jogou o Velasquez, que no meu modo de ver fez uma boa partida, eu acho que ele foi bem. Jogou o Palha, que também foi muito bem, no meu modo de ver, que deu uma força para o Felipe Anderson, que jogou, Felipe Jonathan, que jogou na lateral esquerda. O meio de campo saiu com o Camacho, saiu com o Jean Mota e o Marcos Guilherme, né? No ataque foi Marinho e o Batistão. E aí eu pensei assim, não, o time, eu entendi que o Carille ele conseguiu, nesses 2 últimos jogos, arrumar a defesa do Santos, porque ela estava sendo muito vazada, tanto por cima, no jogo aéreo, como por baixo. Eu acho que esses 2 últimos jogos, eu não estou falando do campeonato brasileiro que teve contra o Bahia, que o Santos acho que acabou perdendo, depois teve o empate, acho que foi o contrário, teve o empate acho que com o Bahia, e depois teve o jogo que o Santos perdeu na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense de 1-0 na Vila. Eu acho que já teve uma melhora na zaga, até porque no jogo de hoje ficou bem evidente isso daí. Mas o Santos ainda carece de bons jogadores no meio de campo. Isso é notório para todo e qualquer torcedor, qualquer análise que a gente possa fazer a respeito do nosso peixe. O Santos ele jogou bem até os 20 e 22 minutos do primeiro tempo, até acontecer o pênalti, né? Naquela jogada que teve pela esquerda, a bola saiu da área, a bola foi tocada para o Jean Mota, que ele bateu, e a bola acabou pegando no zagueiro Messias do time do Ceará, e aí foi para escanteio, mas aí o VAR acabou chamando o juiz, o Daronco, e quando geralmente acontece isso, é certeza que é pênalti. E embora eu acredito que na partida existiu uma espécie de assim, discórdia, que inclusive para o árbitro que estava lá no jogo, fazendo na transmissão, ele disse que não foi pênalti. Mas eu acho que foi sim, porque bateu na mão. E aí, para nossa surpresa, o nosso melhor jogador, que também não está numa boa fase, o Marinho, foi e bateu o pênalti e acabou, infelizmente, escorregando, e a bola foi para o alto. Foi uma situação feia, ele acabou olhando para o campo, tipo meio que culpando o campo e tudo mais. O campo estava ruim para os 2 times, pessoal. Isso a gente não pode reclamar. O campo estava ruim? Estava. Via muitos jogadores escorregando, tudo bem, mas o Santos carece de bons jogadores no meio de campo. A zaga, eu acho que deu uma arrumada.
né? Tá muito mais difícil entrar na zaga do Santos, os times estão com muito mais dificuldade. Mas como o time do Ceará, e assim como o time do Santos, estão na mesma, começaram o jogo na mesma posição praticamente da tabela, o Santos com 23 pontos, depois que empatou ficou com 24, né? O Ceará ficou com 25, mas o Santos ainda permaneceu na 13ª posição e o time do Ceará na 12ª posição. Eu entendi que o Santos não jogou bem. O Santos não jogou bem e isso me preocupa. Preocupa todos os torcedores do Santos. Eu não sei o que a gente pode fazer. Eu entendo que durante toda a partida, depois que perdeu o pênalti, o Marinho perdeu o pênalti, já com esse problema psicológico o Santos tem de não fazer gols. Já fazem aí desde o dia 1º/8, desde o dia 1º de agosto que o Santos não ganha uma partida. O Santos faz 6 partidas que não ganha, quando começou o jogo, agora é a 7ª. O Ceará vem na mesma tourada, só que 5 partidas, porque um jogo parece que foi adiado. Então eles entraram quase em igualdade de condições, confronto direto. E o Santos não conseguiu a vitória. O Santos teve chance para fazer e vencer o jogo, mas não conseguiu. E a partir daí o Santos foi para o segundo tempo. O Santos também não começou bem, começou com um ataque, atacando o outro lado do campo. Teve uma jogada que o Marinho fez pela direita, tocou, acho que o Batistão, e acabou voltando. Opa, deu uma apagada aqui, pessoal, deixa eu dar uma... Poxa vida, acho que não vai dar. Bom, vamos rodar o jogo assim mesmo. E aí teve essa jogada que teve no meio de campo, que o Marinho foi na linha de fundo, cruzou para trás e teve o corte e o Batistão não conseguiu bater na bola. Depois disso o Santos continuou ainda jogando mal, teve algumas substituições que no meu modo de ver o Pará já não estava legal, foi substituído e colocado o Ângelo no lugar dele. E aí, para nossa surpresa, ainda continuou com os 3 zagueiros. O Carille, ele pegou, tirou o Marcos Guilherme lá do meio de campo, colocou na lateral direita e colocou espetado na ponta esquerda o Ângelo, né? Que no meu modo de ver também não jogou bem. Não teve tempo para isso. Já no jogo anterior contra o Atlético Paranaense, ele teve, acho que, um pouquinho mais de posse de bola. Ele foi mais assertivo, teve mais jogadas que ele conseguiu fazer e deu certo. Hoje, infelizmente, isso não aconteceu. E ele desapareceu no jogo. Depois o Santos continuou com essa mesma jogada, e só marcação, o Santos não conseguia entrar no jogo, estava difícil até para assistir. E chegou uma hora que eu tive a impressão que o empate seria um bom resultado para os 2 times. E foi o que aconteceu. O Santos teve mais algumas substituições, o Santos tirou o Léo Batistão e o Camacho, meteu o Raniel e o Ivonei no lugar. No meu modo de ver, eu achava que o Ivonei não ia entrar, não falando mal do Ivonei, mas eu acho que deveria entrar o Pirani, para o jogo ficar um pouquinho mais assertivo, um pouquinho mais dinâmico, já que estava com muita marcação. E o Pirani é um jogador que, quando está num bom momento, ele consegue romper as linhas e ir para dentro do gol, né? Mas o cara ele não pensou dessa forma e colocou o Ivonei no lugar dele. E mais pro final, ele tirou o Jean Mota, que já deveria ter saído, né? Porque o Jean Mota estava muito cansado, e colocou o Zanocelo, que também não teve muito o que fazer. Já faltava mais ou menos uns 5 minutos para terminar o jogo, fora os acréscimos. Acho que ele jogou uns 10 minutos e tudo isso. Mas eu acredito que o Santos está preocupante. Está preocupante. O Santos, infelizmente, deu uma melhora boa no seu sistema defensivo, mas ao contrário do que acontece no meio de campo, o Santos ainda carece de bons jogadores, né? A esperança nossa é que o Sandri volta, que no meu modo de ver é um excepcional jogador. Tem também o Jobson, né, que vai voltar, mas também está contundido. Tem o Sanches que vai voltar também, que não pôde jogar, né? E o Augusto, pessoal?
Coloca aí as perguntas aqui na descrição. Por que o Augusto não joga? O que está acontecendo? Por que ele não é utilizado? Porque é esquisito, porque ele foi contratado na época do Diniz, o Diniz já saiu, já está no Vasco, e esse menino não é utilizado. Será por quê? Será que compara o gato por lebre? Não sei. Mas eu gostaria de ver ele jogando no meio de campo. Ele estava no Real Madrid B. Mas então por que comprou? Tem que colocar o menino para jogar. Não é verdade? Só sei que nós santistas tá complicado de torcer para o Santos, mas nós torcemos porque nós amamos o time do Santos. Então, hoje, infelizmente, não vai dar para a gente falar muito sobre o time do Santos. O time do Santos empatou. Seria pior se perdesse. Mas o importante é ser otimista. E vamos ver como que vai ser o próximo final de semana, né? Não sei se o Santos vai jogar no meio de semana, preciso dar uma olhada, mas eu acho que vai jogar só no final de semana. Então acho que vai ter a semana inteira para trabalhar. E assim o Carille vai pegando mais punch, vai entendendo mais os jogadores. E o Santos, pelo menos a fé de todo torcedor santista, melhorar um pouquinho mais. Mas ainda o Santos vai ter que rebolar um pouquinho mais, porque o Santos não tem uma jogada no meio de campo, o Santos não tem um passe direto, não tem uma diferença, não tem um jogador que faz, então o Santos vai precisar contratar. Eu sei que o Santos não tem dinheiro, mas o Santos vai precisar dar um jeito. Ou encontrar de repente um menino lá da base, mas eu tenho visto a base do Santos jogar e olha pessoal, o Santos também não está bem na base. Tá difícil de ver o time do Santos jogar também na base. Mas vamos torcer para tudo que dê certo, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Um detalhe. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos durante toda a semana. Muito obrigado. Fica na paz, fica com Deus. E até breve, pessoal. Um abraço. Tchau.